Glória a Deus, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está conosco aqui mais uma vez, para nós estarmos crescendo espiritualmente, maturidade espiritual para a sua vida através do YouTube, amém? Você que já se inscreveu, compartilhe com outras pessoas, convide sua família, pessoas que você ama, pessoas que são cristãs, pessoas não cristãs, pessoas que buscam maturidade, que buscam crescimento espiritual. Compartilhe com essas pessoas, compartilhe com pastores, compartilhe com líderes, com irmãos, porque o nosso intuito aqui é edificar vidas, edificar a sua vida através da palavra do Senhor. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe as nossas ministrações. Nós estamos aqui numa playlist como a de hoje, mas nós temos várias outras ministrações que estão aí liberadas para edificar a sua vida, para que você cresça espiritualmente. Esse é o intuito da Efrata. Se você talvez me perguntar, qual é o intuito? Qual é o foco? Qual é a visão da Efrata? É vida com Deus. E vida com Deus vai abranger todas as áreas da sua vida, as suas áreas sentimentais, o seu trabalho, sua vida financeira, vai afetar todas as áreas. E vou dizer para você, vai afetar para melhor. Tudo vai ser bênção na sua vida, porque quando nós entendemos que a vida é a partir de Deus, ter uma vida com propósito, tudo vai ser transformado na nossa vida. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que já se inscreveu no nosso canal no YouTube, tem muitas outras ministrações que vão falar sobre áreas da nossa vida, como vida com propósito. Fala também sobre liderança, fala sobre mundo interior. Tem vários temas para você estar acompanhando no YouTube. E hoje nós estamos aqui para ministrar discipulado, o Sermão do Monte. A proposta é nós estarmos ministrando um discipulado com Cristo. Estávamos aqui falando sobre, imagine só, às vezes a gente fala assim, né? Se nós estivéssemos lá naquela época com Jesus, já pensou que legal se nós estivéssemos lá para ser discípulos de Cristo? Deve ser um momento muito legal, né? Impactante. Deixa eu dizer uma coisa para você, é justamente isso que está acontecendo hoje. É a mesma coisa, só que ao invés de você viver naquela época, Jesus veio até a nossa época e te convida para ser discípulo dele. Então é isso que eu quero convidar você, a se colocar no meio dessa multidão. Você trazer aquele momento do passado para hoje na sua vida e você tomar essa decisão de dar um passo a mais, ser discípula de Cristo, porque para Jesus não faz diferença, seja homem, seja mulher, nós somos convidados a refletir a pessoa de Cristo em nossa vida, no nosso dia a dia. É um desafio, já digo para você, mais uma vez, todas as vezes que eu vou pregar, irmão, sou desafiado. Quando eu olho aqui a palavra de Deus, e vejo como a gente ministrou aqui na igreja, Romanos, é um desafio, gente. Eu não sei como uma pessoa consegue pregar com arrogância a palavra de Deus. É impossível pregar a palavra de Deus com sinceridade e ser arrogante. Muito pelo contrário, nós devemos ser humildes, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto aí como corta aqui. Antes de falar com você, ela fala comigo. Então, com muito amor, com muita humildade no meu coração, eu quero ministrar a palavra de Deus para você hoje, mais uma vez, nessa ministração de Mateus, capítulo de número 5. Então, abre sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo de número 5, versículo que nós vamos ler. Vai ser o versículo de número 5, a base da nossa ministração. Mas já que nós estamos no discipulado, Jesus vai recapitular rapidinho o que é que ele falou para nós nos versículos anteriores. Amém? Então, e como nós vamos nessas partes que vão ser as bem-aventuranças, nós vamos estar falando sempre um versículo que nós falamos antes e nós vamos um versículo a mais, ok? Você que está acessando agora as nossas ministrações, essa é a primeira ministração, se você quiser ouvi-la, pode ouvir até o final, mas eu convido você a ouvir a primeira ministração, segunda ministração, terceira ministração e fazer uma sequência. É verdade, por quê? Porque nós estamos a cada dia de ministração, nós estamos nos assentando para aprender algo do mestre. E nós separamos cada ministração um versículo, porque tem muita coisa para a gente tirar aqui, muita verdade, tá bom? Então acompanhe. Nós temos essa playlist aí no YouTube para que você possa acompanhar.
Então tem a ministração de introdução, o que é discipulado, o que é ser mestre, tudo nessa época que Jesus estava. E depois quando o mestre abre a boca e começa a nos ensinar. E ele abriu a sua boca, e ensinando as multidões e os seus discípulos, ele disse, versículo de número 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou então, em outras versões, os pobres de espírito, ok? Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E hoje nós vamos falar deste versículo 5, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E agora? Gente, vou falar para vocês. Essa questão de chorar já é desafiadora, a gente aprendeu. Se você não assistiu, assiste lá a ministração passada. Porque às vezes as pessoas falam assim, chorar, puxa, chorei pela perca de alguém querido, eu chorei por causa de um emprego que eu perdi, eu chorei porque alguma coisa triste aconteceu. Não é esse choro que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo aquele choro de se compadecer de uma pessoa, de um personagem de uma novela, gente que chora com facilidade. Não, não. Jesus está ensinando algo que até mesmo quando eu comecei a estudar, para nós estarmos compartilhando dessas ministrações, eu comecei a perceber e a estudar assim, o Espírito Santo me levou a entender algo, que Jesus, ele está falando coisas tão preciosas, tão profundas, que é necessário que a gente venha analisar ponto a ponto para entender, senão a gente fica perdido. Porque se a gente ficar olhando que bem-aventurados que choram, como é que uma pessoa é feliz por chorar? E se ela vai ser consolada, ela chorou e não foi por alegria, ela chorou por alguma tristeza. Mas qual a tristeza para a qual ela deve direcionar o choro? Então é bem importante. A mesma coisa é falar sobre manso. O que será que Jesus quis dizer com essa expressão de ser manso? Eles herdarão, eles governarão a terra. Como que é isso? Bom, vamos lá então primeiro entendendo o que é essa mansidão que Jesus está dizendo aqui. A mansidão, embora nós vemos a questão de ser manso uma pessoa com a outra, a questão da estupidez e tudo mais, que é bom, né? É bom para o relacionamento, é bom para a educação, uma pessoa mansa. Né? O que é uma pessoa mansa? Quando a gente olha a pessoa mansa, a gente não pode confundir com aquela pessoa covarde, né? É a pessoa que não tem ousadia. A Bíblia nos diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez debaixo de medo, de temor, mas recebemos o Espírito Santo sobre nós, o qual nós temos ousadia de entrar na presença de Deus. O espírito de intrepidez, de ousadia. Nós temos que ir para cima, acreditar no milagre, não ter medo, confiar na palavra de Deus. Nós vemos servos de Deus como Paulo, como Pedro e tantos outros, João, Tiago, pessoas que realmente eles iam para cima mesmo em meio a oposições, mesmo em meio às dificuldades. Eles eram pessoas que eram agressivas naquilo que acreditavam. Nós precisamos acreditar de uma maneira agressiva, intencional, ir para cima daquilo que nós acreditamos de verdade. Jesus mesmo nos ensinou que nós temos que ser simples como a pomba, mas nós devemos ser prudentes como a serpente. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Ei, irmão, ser manso não significa você ser frouxo, você não acreditar, não lutar com unhas e dentes por aquilo que você acredita. Não. Você precisa lutar por aquilo que você acredita. Se você acredita nos seus sonhos, se você acredita nos seus projetos, se você acredita no teu chamado, se você acredita que você é realmente um pastor, uma pastora, se você acredita que realmente você é um líder, você tem que ir para cima, você tem que fazer acontecer. Você precisa colocar em evidência, não você, mas você precisa colocar em evidência o dom que está sobre você. Paulo ensina a Timóteo
a não desprezar o dom que estava sobre ele. Ele dizia: não desprezes o dom que está sobre ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos. Paulo foi usado ali para abençoar, para derramar a unção sobre a vida de Timóteo, e por ele ser um jovem, muitas pessoas desacreditavam dele, mas Paulo estava trazendo a memória dele e falou assim: não despreza a unção que você recebeu, vai para cima, acredita, não deixa as pessoas desprezar e não despreze você o teu chamado. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, ser manso não tem nada a ver em ser frouxo com as suas dificuldades, não enfrentar os seus gigantes, não ir para cima das situações. Não é nada disso. Você precisa. A Bíblia nos diz, quando Moisés foi escolher os homens para andar ao lado dele e ser seu representante diante do povo, existiam algumas características. E uma das características, dentre outras, era serem homens de verdade. E o que significa ser homem de verdade? É ser uma pessoa responsável, acreditar, guerreiro, ir para cima. Quando Gideão foi convidado por Deus a ir a essa batalha e a libertar o povo da opressão dos midianitas, o que foi que a palavra de Deus ensinou para nós? Que os covardes deveriam voltar. E eu tenho para mim que eles tiveram muita coragem, né? Os covardes tiveram muita coragem de admitir, diante de uma grande multidão, que eles deveriam voltar. Então o evangelho não é para gente covarde. Presta atenção, não é para pessoas mansos, né, nesse sentido de covardia, pessoas que são procrastinadoras, pessoas que não vão para cima daquilo que acreditam. Paulo é um dos exemplos também, que nós vemos que, assim como ele era agressivo, ele ia para cima. Agressividade que eu falo de ousadia, não de brutalidade com as pessoas, mas ele era agressivo, ele ia para cima, ele acreditava no que ele estava fazendo quando ele perseguia os cristãos. Da mesma maneira, ele acreditava em entregar a vida dele por aquilo que agora ele entendia o que era a salvação que Deus tinha para ele. Ei, meu irmão, então estou deixando claro para você que mansidão não significa frouxidão, não significa frouxidão moral, não significa também que é uma frouxidão de posicionamento com as suas lutas. Então, meu irmão, para com esse negócio de dizer: é assim mesmo, aquela vidinha murcha, aquela alegria apática, aquele desejo de morrer, não quero mais viver. Nada disso. Isso não é mansidão. Ficar tomando tapa na cara e não se posicionar, isso não é mansidão. Sabe, ver o diabo se levantar contra você e você aceitar isso, isso não é mansidão. Está dando para entender? Apóstolo, então o que seria essa mansidão? Bom, para entendermos isso, é só nós compreendermos algumas coisas que Jesus já está ensinando nos versículos anteriores. E o que é? Preste atenção. Imagine que você deve muito para mim, deve milhões e não tem como pagar. Eu perdoei a sua dívida. Você chegaria para mim com arrogância ou você chegaria para mim com mansidão? Afinal de contas, eu te perdoei de uma dívida impagável. Você não teria como pagar essa dívida. Eu tenho certeza que você ia chegar para mim como? Com muita humildade, muito manso diante de mim, sim ou não? É verdade. Imagine só você entendendo que você não tem nada para me oferecer. Você acha que você tem condições de chegar para mim com arrogância? Não dá, né? Não dá. Tem que chegar com humildade. Tem que ser manso. Às vezes, você não entende isso com a palavra de Deus. Como assim, apóstolo? Como já disse nas outras ministrações, enquanto você não souber o preço, o quanto você deve para Deus, você jamais vai conseguir valorizar a graça, o que você recebeu. É verdade. Se você não conseguir entender a sua condição de miserável pecador, você não consegue desfrutar da plenitude da graça de Deus. Se você não chora pela sua condição miserável de pecador, você também não vai conseguir reconhecer a graça de Deus. E se você não chorar, não reconhecer que você é um miserável diante de Deus, você e eu, nós, não estou aqui
dizendo que eu estou fora dessa. Todo ser humano, nasceu ser humano, faz parte disso. Se você não reconhecer isso, se você não reconhecer que você é miserável, não chorar pelo seu estado miserável diante de Deus, você não conseguirá atingir esse próximo passo. Ser manso. Saber o que você recebeu de perdão de Deus. Amém? E se você não tiver entendimento disso, você não vai conseguir tocar para frente esse discipulado. É forte o que Jesus está dizendo. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui tem uma base nos Salmos. Abre comigo em Salmo, capítulo de número 37, e nós vamos ler do versículo 1 em diante. 37, versículo 1 em diante. Preste atenção no que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que se não foi você, você conhece um amigo, você conhece alguém que falou justamente isso aqui, ó, o que o Salmo está dizendo. Não te canses por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Deixa eu já aproveitar aqui para já ministrar para você. Não se canse por causa das pessoas que fazem o que é errado. E você entende que você faz o que é certo. E aí você analisa a vida das pessoas, os malfeitores, que estão fazendo o que é errado. E também não tenha inveja dos que praticam iniquidade. O que significa não ter inveja daqueles que praticam iniquidade? É quando você está dentro da igreja, é quando você está servindo a Deus, quando você está fazendo o que é correto, quando você está pagando o preço por causa da justiça, e você vê pessoas injustas prosperando. Você vê pessoas injustas tendo uma vida melhor do que a sua. Aí você fica olhando e dizendo assim, do que vale a pena servir a Deus? Do que vale a pena ser justo? Do que vale a pena fazer as coisas tudo certinho? Olha só como que está a vida dos malfeitores. Sabe o que você está fazendo? Você está invejando a vida deles. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela continua dizendo para a gente o seguinte, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Conselho agora. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, confia em Deus. Um dia Deus te recompensará pelo seu posicionamento. Um dia Deus vai trazer um tempo de honra sobre a sua vida, onde você vai reinar com Cristo e vai herdar todas as coisas que foi entregue nas mãos de Cristo. Segundo diz a palavra de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Deus tem, Ele entregará nas suas mãos, porque Ele entregou nas mãos do Filho, Jesus Cristo, e nós reinaremos com Ele. Está dando para você entender? Um dia a gente entra mais numa área escatológica, a gente explica melhor isso. Mas a Bíblia aqui também continua nos dizendo que se nós confiarmos no Senhor e fizermos o bem, nós habitaremos na terra e nos alimentaremos em segurança. O que significa isso? Não significa a quantidade de bens, não significa a quantidade de coisas que nós vamos conseguir conquistar. Significa que tudo aquilo que nós vamos conquistar, tudo aquilo que vai estar na nossa mesa, nós vamos nos alimentar em paz, em segurança. Nós não vamos comer uma comida roubada, nós não vamos comer uma comida sacrificada a ídolos, nós não vamos comer resto, não. Nós vamos comer daquilo que vem das mãos de Deus sobre a nossa vida, porque Ele nos sustentará e nós teremos paz. Tudo aquilo que nós conquistarmos, meu irmão, não vai adiantar nada você ter uma Land Rover sem a paz e a permissão de Deus. Se você tiver algo que vem do diabo, não vai vir com paz, vai vir com peso na sua vida, você pode ter certeza disso, porque aquilo que o diabo supostamente dá com uma mão, ele tira com a outra, ele faz escambo com a tua vida, ele quer na verdade te destruir, ele quer te seduzir e tirar o seu coração da dependência de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Mas aqui o salmista está dizendo,
confia no Senhor, ou seja, descansa em Deus, Ele é galardoador da sua vida, e o que é galardoador? É recompensador, então descanse em Deus. Você está vendo injustiça? Você acha que Deus não está vendo? Parece que a justiça afrouxa. Abacuque faz essa oração, Abacuque também está revoltado, mas até que no final ele diz assim, tá bom, eu já entendi, ainda que tudo esteja um caos, eu confio no Senhor. Você precisa confiar em Deus, confia no caráter de Deus. Ele não disse que um dia vai cobrar tudo? Ele não disse que um dia Ele vai recompensar o justo? Então fique em paz, meu querido, fique em paz, que Deus está vendo a sua luta, está vendo as suas dificuldades. A palavra de Deus continua dizendo assim, ó, tenha prazer, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja ao teu coração. Quando o teu coração está alinhado à palavra de Deus, você pode ter certeza que se isso traz glória para Deus, se isso é projeto de Deus para a tua vida, vai se cumprir. Só descansa e se alegra no Senhor. Amém? Diz assim a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha só, descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregou o seu caminho ao Senhor? Entregou sua vida ao Senhor? Entregou tudo ao Senhor? Agora confia nele. Ele sabe do que você precisa. É isso que Jesus está dizendo, e a gente ministra lá também, quando Jesus diz assim, calma, não se desespere, o Pai sabe do que você necessita. Confia nele. Ele sabe do que você precisa. Amém? E ele diz assim, ó, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Calma, Deus não vai ser injusto com você não. Ele vai te dar aquilo que você está desejando, talvez, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a coisa vai mudar aqui. Você só precisa confiar em Deus. Confie em Deus, mas entenda aqui o teor da palavra aqui, que eu não quero falar uma coisa, que aí depois vai virar antagônico ao que eu vou falar para você agora aqui. Então vamos seguir direto aqui na palavra. Ela diz o seguinte, ó, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, fica calmo, descansa em Deus, porque vai chegar uma hora que Ele vai mostrar a tua justiça. Ele vai fazer a sua justiça resplandecer como a luz e o seu direito vai estar resplandecendo também como o meio-dia. Daquilo que você tem direito, Deus não vai te privar. Pode ter certeza disso, tá bom? Mas vamos acompanhando aqui para chegar na mansidão. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te canses, pois isso só leva à prática do mal. Opa! Olha o que ele está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós que devemos abandonar o furor, devemos abandonar o cansaço. O que ele está dizendo aqui para nós? Não olhe para as pessoas e diga o que muita gente está dizendo. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena praticar o que é justo, porque isso traz dolo, isso traz prejuízo para a gente. Está vendo lá que as pessoas não fazem nada do que Deus quer, estão prosperando, aí você está invejando essas pessoas, e a Bíblia está dizendo aqui para nós, olha só, abandona esse tipo de coisa. Sabe por quê? Isso vai trazer tristeza para a sua alma, vai trazer dor para o seu coração, porque pessoas podem estar desfrutando de muitas coisas boas aqui, mas um dia Deus a chamará para uma conversa, e não serão os seus bens, não será o que ele desfrutou da sua vida aqui nessa terra, que vai justificá-lo diante de Deus. Aí você vai ver a diferença do justo e do injusto, você vai ver a diferença. Agora, se você ficar querendo praticar a justiça, mas ficar olhando e tendo ira de quem faz as coisas erradas e, entre aspas, acaba se dando bem, você vai alimentar o seu coração de dor, de mal, e você vai começar a ser uma pessoa irada, você vai começar a querer descontar sua raiva em pessoas, e isso não é mansidão. Amém? Continuemos aqui. A Bíblia diz assim para nós, ó, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão
a terra. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que significa, então, a mansidão? Ser manso. Ser manso junta tudo isso que eu disse para você entender da seguinte maneira. Imagine só. Quando voltamos a Deus, antigamente vivíamos segundo a nossa vontade, ponto. Achávamos que tínhamos direito de um montão de coisas, ok. Agora, diante de Deus, nós percebemos que não temos direito de nada, nada, nada. A pessoa que entendeu que tem pobreza espiritual, significa que não tem nada para apresentar a Deus para que tenha direito de alguma coisa. Fechado? Fechado. Essas mesmas pessoas, elas choram pela sua condição espiritual, a sua pecaminosidade, a sua miséria. Ele chora por isso diante de Deus. Ele chora quando ele peca. Ele chora porque isso entristece o coração dele e entristece o coração de Deus, e ele fica desesperado quando ele entristece o coração de Deus. Está dando para entender? Ponto. Agora, ele se tornou manso. Sabe por quê? Porque agora ele entendeu da seguinte maneira. Bom, se eu não tenho nem nada para entregar para Deus, significa que eu também não tenho direito de nada. Não é verdade? Imagine, se você é miserável, não tem nada para dar para Deus, como é que ele tem que te retribuir alguma coisa? Não é isso? Quando Deus chama Jó para uma conversa e diz assim: Jó, vem cá trocar uma ideia comigo. Você está dizendo que tudo que está acontecendo na sua vida é injusto. Você está dizendo que todas as coisas que estão ao seu redor, você não é errado. Você tem autojustiça. Você tem justificação diante de mim. Aí Deus começa a falar com ele e diz assim: aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava quando eu fiz os mares? E Deus começa a mostrar a glória dele, falar com Jó e entrar em juízo e perguntar: o que você está dizendo, Jó? Você está dizendo que eu estou sendo injusto? Meu irmão, quando você fala isso, você está querendo dizer que em Deus você encontrou injustiça. Mas o manso não é assim. O manso é diferente. O manso, imagine só uma pessoa que ela não tem direito à roupa que ela veste. Não tem direito nenhum. Imagine a pessoa que não tem direito ao prato de comida que come, não tem direito à roupa que veste, não tem direito à calça, não tem direito à camisa, não tem direito ao tênis que veste, não tem direito a nada. 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 Ela reconhece isso. Eu não mereço a comida que tenho, eu não mereço a roupa que tenho, eu não mereço nada. E aí, de repente, Deus vem e dá uma muda de roupa, um par de sapatos para ela e um prato de comida. Como que a pessoa é? Grata a Deus. E entende que ela não merecia nem aquilo. Uma pessoa que entende que não merecia nem a roupa, imagine, estou com essa roupite aqui e entendo que não mereço ela. Você acha que eu vou me sentir frustrado por não ter uma outra roupa? Não. Eu entendi que eu não tenho direito nem da que eu tenho. Se a pessoa que é mansa, ela não reclama com Deus por aquilo que não tem. Ela agradece a Deus por aquilo que já recebeu, porque ela entende que não merece aquilo que recebeu. A pessoa que é mansa, ela não olha para as pessoas e mede a vida dela. Ela tem o olhar focado nela mesma. Ela conseguiu entender que ela não tem nada para dar para Deus para ter direito de cobrar alguma coisa. Você só tem direito de cobrar aquilo que você pode dar, não é verdade? E você não tem nada para dar para Deus para você cobrar Ele. Então como é que muitas vezes as pessoas estão na igreja dizendo: não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus tem que fazer aquilo. Ei, irmão, seja manso. Sabe por quê? Porque você precisa entender que Deus não tem obrigação de te dar nada. Nada, Ele não tem obrigação de dar nada. Ele, pela graça, tem te dado. Irmão, pensa comigo. Olhando por este prisma, você não tem mais do que você merece? Você não tem mais do que aquilo que você entende que você merece?
Você não tem mais roupa do que você merece ou do que, melhor ainda, do que você precisa. Você tem muito mais do que você tem direito. Por isso que eu disse que eu tinha que tomar cuidado com a palavra que eu estava lendo aqui para vocês, porque aí, se a Bíblia diz que vai satisfazer o desejo do nosso coração, então tudo aquilo que a gente quiser, Deus vai dar. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando as palavras de Deus estiverem dentro de nós, pediremos e não será feito, mas pediremos segundo a palavra de Deus. Mas como nós vamos ter direito de pedir alguma coisa, se nós tivermos a roupa, já está bom demais. Se tivermos o que comer, está bom demais. Meu irmão, veja como Deus tem abençoado a tua vida. Deus tem permitido você ter mais do que uma muda de roupa. Deus tem permitido muitas vezes você ter um lugar para morar. Talvez nem só a questão de você conseguir comprar uma casa, mas você consegue pagar o seu aluguel. Você tem alimento na sua mesa hoje. Olha, irmão, como Deus tem te abençoado. Querido, você tem muito mais, eu tenho muito mais do que aquilo que eu mereço. Não mereço nada daquilo que tenho. É a graça de Deus que nos deu. Porque se eu fosse receber o que mereço, eu estava morto, irmão. Você estava morto. É a graça de Deus. É a manifestação da misericórdia e da graça que nos faz viver hoje. Então, como que nós podemos viver batendo no peito e dizendo, não, eu tenho meus direitos, olha, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não diga essas coisas que você merece, porque diante de Deus, ninguém merece nada. Ah, apóstolo, mas e diante dos homens? Querido, a gente volta a dizer, se você ficar se medindo com pessoas, você vai querer achar, segundo você, quem é melhor, quem é pior. Mas diante de Deus, Romanos capítulo 3 já disse para nós, né? Que todos nós somos pecadores e não existe nenhum justo sequer. Todos nós caímos da graça. Nós precisamos dessa manifestação da graça sobre nossa vida. Pecadores, pessoas falhas, pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Essas pessoas só podem ser mansas. Como assim, apóstolo? Te explico melhor. Para ser manso é olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não tenho nada, direito a nada. Estou em paz, Senhor, porque eu entendi que eu não mereço nada. A pessoa mansa não é revoltadinha. A pessoa mansa não fica dizendo do que compensa servir a Deus. Ah, irmão, você não recebeu a graça. Do que compensa eu fazer o que é certo. Aí, ó. Você não está sendo manso. A pessoa que não é mansa, ela é revoltada. Ela alimenta o mal dentro do coração dela. Sabe o que ela faz? Presta atenção nisso. Ela não consegue liberar perdão para os outros. Por quê? Porque ela não entendeu que recebeu o perdão de Deus. Esse é o grande problema. As pessoas não conseguem amar outras porque não entenderam que foram amadas. As pessoas não conseguem liberar perdão porque não entenderam que foi liberado perdão para elas. Elas não entendem que a dívida delas era impagável diante de Deus. E aí as pessoas falham uma vez com a gente, as pessoas já querem que mata. Isso é a questão da mansidão. O manso, ele vê uma pessoa cair e ao invés de se alegrar, ele chora, ele se entristece. O manso, ele se entristece com a queda do pecador, porque é um risco que ele também corre. O manso, ele não fica julgando as pessoas com a queda que elas têm, porque as pessoas caem por causa do pecado. Seja nas drogas, seja no álcool, seja na prostituição, elas caem por causa do pecado. Mas elas não caem porque elas querem cair. Elas caem porque são seduzidas por aquilo que deseja o seu próprio coração. E muitas pessoas estão cegas. E quantas vezes nós também não estivemos cegos? E quantos ainda não continuam cegos? E muitas vezes as pessoas caem e ao invés de amarmos, julgamos. Quantas vezes pessoas falham conosco e ao invés de nós exercitarmos o mesmo amor que Deus teve conosco, o mesmo perdão, nós muitas vezes queremos julgar as pessoas. Entramos numa situação igualzinha àquela parábola que Jesus conta, aquela história que Jesus conta daquele homem que devia muito ao rei. E o rei chamou para prestar conta e aquele homem disse assim, não, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de pagar, a coisa está difícil. E o rei diz assim, olha, eu vou perdoar você. Eu vou perdoar você de tudo que você me deve. Aquele servo sai todo humilde,
todo manso, entre aspas, né? Sai manso e diz assim: obrigado, meu Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é 10, é top. Só que no meio do caminho, diz a palavra que ele encontra uma pessoa que deve muito menos para ele. E aí ele pega e começa a constranger aquele homem, e fala assim: não, vou levar seus filhos como parte do pagamento, não, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E começa a constranger aquele homem, e aí 2 soldados passam e vê aquele homem constrangendo outro homem, cobrando o valor devido. Quando aqueles homens vê, conta para o rei e fala assim: meu, que injusto, aquele homem te devia tanto e o Senhor perdoou, um outro homem devia muito menos, e ele chamou a gente para levar esse cara preso. Os homens ficaram revoltados com aquilo, e aí levam esse homem de novo até a presença do rei, e o rei pergunta: eu não te perdoei de uma dívida muito maior? Como é que você fica cobrando uma outra pessoa de uma dívida bem menor? O mínimo que você devia fazer, é perdoar como você foi perdoado. Está dando para entender, irmão? O manso não tem justiça própria. O manso, ele é desprovido de direitos. O manso, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, obrigado pelo teu amor. E quando ele vê uma pessoa falhar com ele, ao invés dele querer que a pessoa morra, ele diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Gente, o que Jesus fala é desafiador para a gente. Sabe por quê? Até mesmo quando você não faz o mal, mas você se alegra quando uma pessoa se dá mal, você também pecou do mesmo jeito. Apóstolo, não, mas aquela pessoa me feriu, me magoou. Não tem problema. Deixa a pessoa na mão de Deus. Não torça pela destruição e que ela se deu mal. Eu sei do fundo do meu coração que nós, seres humanos pecadores, nós que temos esses valores tão pobres, tão pequenos, quando as pessoas que nos fazem mal, elas acabam sofrendo, parece que rola aquele senso de dizer assim: também está vendo? Não quis estar comigo, não está comigo, se deu mal. Mas esse não é um sentimento divino. Ame aqueles que te amam? Não. Se vocês amam aqueles que te amam, que valor tem? Ame os vossos inimigos. Apóstolo de Deus. Não, irmão, eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando de Cristo. Ame os vossos inimigos. Quem quer ser discípulo de Cristo? Ame uns aos outros. E quem quer ser um discípulo fiel? Ame os vossos inimigos. Copie Cristo. O manso, ele não vai pedir justiça. Ele vai pedir graça e misericórdia para a vida dos outros. O manso, ele vai pedir que Deus faça com as pessoas o mesmo que ele deseja que faça com a vida dele. Meu Deus! Já imaginou uma oração dessa, irmão? Imaginou? Senhor, eu quero que aconteça na minha vida tudo aquilo que eu desejo que aconteça na vida do outro. Você imagina você fazer essa oração aí, irmão? Você orar pelo seu inimigo e dizer assim: eu quero que aconteça na minha vida tudo que eu desejo para o meu inimigo. Você está desejando? Você deseja para o seu inimigo? Irmão, ser manso é entender que você não tem direito nenhum. Aí você fica calmo. Sabe o que vai acontecer se você for manso? Vai acabar todas as revoltas da sua vida. Você não vai mais chorar pelo sapato que você não conseguiu. Você não vai ter mais dificuldade de liberar perdão, porque você sabe que você foi perdoado. Você não vai ter problema de compartilhar as suas bênçãos, por quê? Porque você sabe que veio das mãos de Deus. Aprender a ser manso é necessário para todos nós. Então você vai parar de ficar olhando para as pessoas que praticam injustiça e ficar dizendo: elas estão prosperando e eu estou mal. Isso é inveja, irmão. Para de invejar as pessoas lá fora e você estando aqui dentro, sabe? Ficar desejando o que as pessoas fazem lá e fica com hipocrisia. Deus conhece o teu coração. E um coração manso vai herdar, vai reinar na terra. Mas como será isso daí? Só que presta atenção.
Isso, quando diz de reinar na terra, significa de paz na sua vida. Sabe uma coisa que nós precisamos reinar na nossa vida? Nos nossos sentimentos. Quando está dizendo sobre reinar na terra, a gente pensa logo que a gente vai ser presidente do Brasil. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que é reinar? É você ser dono dos seus sentimentos. As pessoas não podem definir você. As lutas não podem definir você. Você é maior do que elas. Você é mais forte do que elas. Se uma pessoa te magoou, a pessoa te entristeceu, você é tão forte que você tem condições de perdoá-la. Isso é ser manso. Calcule o quanto que Deus te perdoou. Aí depois você reverbera na vida dos outros. Você dá porque você recebeu. Mas as pessoas não me perdoaram. Não importa. O que importa é que Deus te perdoou. Então você tem perdão para oferecer. Se você não tinha amor para dar, agora você tem, porque Deus te amou. Apóstolo, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo perdoar as pessoas, eu odeio todo mundo, eu odio, e quando odio muito. Eu odio todas as pessoas. O amor de Deus não está em você. Ser manso é entender que Deus te amou de uma tal maneira e você tem condições agora de amar outras pessoas. Apóstolo, eu não tenho condição. Não, sim, exatamente. Sozinhos nós não conseguimos amar ninguém, mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, ele vai moldando a gente, ele vai transformando a gente. Veja só, é por isso que esses homens da Bíblia, como Estevão, eles tinham condições de dar algo que você fala assim, eu não estou conseguindo perdoar só quem falou mal. Como que eu vou perdoar quem está querendo me matar, quem está dando tijolada em mim, está jogando tijolo em mim, está me levando à morte? Como que eu vou perdoar essas pessoas? Realmente, Estevão, ele olhou para os céus e viu os céus abertos e disse, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque ele queria imitar Jesus Cristo. Imagine Jesus merecia estar na cruz? Não, né? Era o seu lugar, era o meu. E ele foi no meu lugar e no teu. Assim, devemos dar a vida uns pelos outros. Isso é discipulado. Por quem você daria a vida por amar a Cristo? Eu falo, gente, é um desafio. É um desafio ser discípulo de Cristo. Para mim e para você. É um ensinamento aqui. Agora nós precisamos praticar. E eu também estou dentro desse time de sentar ao pé do monte e ouvir a palavra. Olha só. E aí diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para a gente fechar hoje, a ministração de hoje, entenda isso. Você vai dominar tão bem dentro de você. Gente, meus discípulos, eu queria encontrar uma palavra. Agora, de momento, eu não encontro uma palavra. Mas eu vou expressar como uma assim. Paz. Gente, o que é paz? Olha, paz não tem dinheiro que pague. Paz. Você está bem. Quando você está mal, você está de mal com a vida. Você quer que o passarinho morra. Você quer que as pessoas morram. Você quer que todas as pessoas ao seu redor sumam da sua vida. Você quer que todo mundo morra. Você tem ira, você tem raiva de todo mundo. Até daqueles que nem sequer fizeram alguma coisa para você. Você não entendeu ainda o que é a salvação. Você não entendeu ainda o que é o perdão. Por isso você se acha tão cheio de direitos. Talvez você olhe e avalie a sua vida a partir da vida do ser humano. Quem se dá bem, quem se dá mal. A gente precisa se converter. Porque o nosso coração precisa ter paz na terra. É por isso que a gente entende que tem pessoas que têm muito menos do que você tem. E são mais felizes e vivem em paz. E você, que se acha cheio de direito, não consegue se satisfazer
com aquilo que você tem. Tem gente que tem muito menos e tem paz de espírito. E tem gente, como muitos estão me assistindo, que tem tanto e não consegue ficar em paz. É o problema da mansidão diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você não entende quem você é diante de Deus, você não vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Você vai se achar muito cheio de direito. E se Deus não te der, você vai ficar triste. Se Deus não fizer o que você quer, criancinha mimada, você não vai estar feliz. Você só vai entender que a felicidade vai vir através daquilo que satisfaz o seu coração, aquilo que te alegra, aquilo que você quer, aí Deus te dá. Para de ser mimado, porque você já recebeu aquilo que você não merece. Perdão. Para uma pessoa condenada ao inferno, ser perdoada já não é bom demais? Que direito mais você quer? Você não merecia e não merece, como eu não mereço, o amor de Deus. Mas esse é o amor de Deus, não é o amor do homem, é o amor de Deus por você e por mim. Desfrute desse amor, viva esse amor e compartilhe desse amor com as pessoas. Seja manso, porque o manso agradece por tudo aquilo que tem e não fica entristecido por aquilo que não alcançou ainda. Pode ser que Deus permita que você alcance muitas coisas, mas enquanto Ele não permitir, agradeça em tudo. Dai graças, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça pela roupa que você veste, agradeça pelo ar que você respira, porque você não tem direito de nada, nem eu, nós não temos direito, é a graça de Deus. Seja manso, que o manso não vai ter uma oração desafiadora, porque ei Senhor, porque a tua palavra diz, então eu tenho direito, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não, você vai dizer, Senhor, miserável pecador, obrigado pelo pão nosso de cada dia. É isso que Jesus está ensinando. Mas qual a consequência disso, apóstolo? Você vai ter paz na sua vida, você vai parar de ser revoltado, vai parar de ser irado, meu irmão. Amém? E aí fica para a semana que vem, para a nossa próxima ministração, o versículo de número 6. É mais um irmão que diz: feliz o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem fome, tem sede de justiça? Você vai ser farto no reino de Cristo, no reino de Deus. Amém? Então essa palavra é o que eu quero compartilhar com vocês. Espero que tenha edificado a sua vida. Preste atenção, que sequência está na cabeça de Jesus? Ó, primeiro, o discípulo dele é miserável. Diante de Deus não tem nada. Segunda característica que nós vemos aqui é que os discípulos dele choram pela sua condição espiritual e eles serão consolados. E agora também nós aprendemos que os discípulos dele são mansos, porque eles herdarão a terra. E aí? Topa continuar o discipulado? Entender que é miserável, pecador, chorar por essa miserabilidade da sua vida e ser manso, parar de reclamar da sua vida? Apóstolo, mas o Senhor não sabe do que eu passo. Está vivo? Tem roupa para vestir? Tem comida para comer? Tem? Tem um lugarzinho para dormir? Irmão, você está bem demais, hein? Muito melhor do que merece. Eu também. Pode ter certeza disso. Eu sempre digo, muito melhor do que mereço. Sempre, sempre. Para quem não merece a roupa que veste e a comida que come, irmão, vou falar o quê? Às vezes, eu ouvi uma vez um homem falar assim. O homem dizia assim:
fulano de tal não merece isso, não merece aquilo outro e tal. Aí a pessoa pegou e disse assim para ele: concordo. E por que você faz ainda? Porque eu quero imitar Deus. Eu vejo que se há alguma coisa de bom em nós, é porque Deus compartilhou na nossa vida. Estávamos aqui conversando sobre essa ministração, sobre chorar por almas. Eu já vi, por exemplo, de pessoas como o pastor François, que cuida da clínica Val de Jaboque. Ele chora, e eu não estou falando metáfora, ele chora mesmo, e ele se humilha por causa daquelas almas. Para levar pessoas para Val de Jaboque, para cuidar dessas vidas, para amar essas vidas. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho o mesmo chamado. Isso não significa que eu não chore pelas almas da Igreja Apostólica Efrata. Que eu não chore para ter uma liderança de pé. Que eu não chore quando pessoas caem no pecado. Que eu não me entristeça quando outros pastores e irmãos acabam caindo no pecado, desistindo da caminhada, se entristecendo. Isso também entristece o meu coração. Assim como o pastor François se dedica e ama aquelas vidas perdidas e tem restaurado muitas vidas, eu também amo as vidas que Deus colocou nas minhas mãos. Me sacrifico dia a dia por amá-las, porque eu quero imitar a Cristo. E é assim que é a vida. É Deus que coloca o sentimento dele em nós. Eu sei, você não consegue, eu não consigo, mas o amor de Deus em nós nos faz amar ao próximo. Pedro não conseguiu estar de pé quando Jesus foi ser levado para a cruz. Mas ele era menino, até que depois ele amadureceu e ele dava vida por aquilo que ele acreditava. Segundo a tradição, aquele que um dia negou Jesus, agora cheio do Espírito Santo, é crucificado de cabeça para baixo. Eu não sei qual nível que você está, mas se o teu amor, ainda que seja pequeno, é amor por Deus, você pode ter certeza que você vai amadurecer, vai crescer e vai conseguir ser manso e entregar sua vida. O manso faz o que Paulo fez. Ele ensina o seguinte lá em Filipenses. Ele fala assim: eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez. Na verdade, eu aprendi a me contentar com tudo aquilo que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso. É esse o pensamento da pessoa que é mansa, da pessoa que é humilde. Amém? Então, se você é manso, viva isso. Se você não é manso, peça a Deus que te ajude. Porque eu também peço a Deus todos os dias, porque eu sou ser humano e não consigo ser perfeito, né? É a ajuda de Deus na minha vida e na sua vida. E eu peço a Deus que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que você consiga perdoar aquele que te ofende, que você consiga amar aquele que te odiou, que você consiga estender as mãos e perdoar aquele que te feriu, que você possa dar a face para aquele que bateu de um outro lado. É isso que Jesus está ensinando. Só quem é manso pode fazer isso. Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso. E por que Jesus era manso? Porque Jesus não era frouxo, muito pelo contrário. Quando Jesus tinha que pegar o chicote e descer o chicote, ele ia para cima. Mas ele era manso para ensinar. Sabe por quê? Ele tinha humildade. Ele mesmo sendo Deus, ele mesmo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Sendo o Senhor, se fez servo. Isso é ser manso. Ser manso é querer agradar a Deus antes de se preocupar em agradar pessoas. Apóstolo, mas se eu ficar abaixando a cabeça para aquela pessoa não merece, aquela pessoa ali vai montar, aquela pessoa, e eu sou o líder, eu sou o fulano. O manso quer agradar a Deus, não ao homem. Se perdoar agrada a Deus, já é um bom motivo para você fazê-lo. Se amar agrada a Deus, é um bom motivo para fazê-lo. Amém? Porque a palavra também nos ensina
que se nós fizermos só o que Deus manda, só o que nos mandam, nós somos servos inúteis. Se você sabe que isso agrada a Deus, então faça. Comece perdoando, não é para agradar você, irmão, presta atenção nisso. Eu vou perdoar, mas não é que eu queria, é porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, vou perdoar porque eu amo a Deus, e Deus me ensinou, vai se tornar um exercício na sua vida. Quando você for ver, você vai ter mais facilidade de perdoar. Perdoar é um exercício para você também, amém? Então exercite, perdoe, ame ao próximo, perdoe as pessoas, saiba ser grato por aquilo que você tem. Gratidão é o nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, não seja pior que os demônios, não seja pior que Satanás. Sabe por quê? Porque nem Satanás, nem os demônios foram alvos do amor de Deus, mas nós fomos alvos do amor de Deus. Deus me amou, Deus amou você. E o mínimo que a gente tem que fazer é ter gratidão e amar ao próximo como a si mesmo. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Que Deus abençoe a sua vida. E na próxima semana tem mais ministração para você, tá bom? Não perca, se inscreva lá no nosso canal, você que não se inscreveu ainda, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas estejam se inscrevendo no nosso canal, mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Esse é o intuito. Não quero promoção, eu quero que muitas pessoas sejam alcançadas. Então, acesse as nossas ministrações, acesse essa playlist que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Pode ter certeza que Deus vai trazer transformação para você, o Espírito Santo vai falar fortemente ao seu coração. Eu desejo a você um descanso, eu profetizo sobre a tua vida um dia de paz. Eu não sei em qual horário você vai estar ouvindo essa ministração, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que você consiga ser manso a ponto de você dominar os seus sentimentos. Inteligência emocional, ser dono dos seus sentimentos, dominar por dentro para depois você mostrar fora o seu domínio, tá bom? Então que Deus abençoe você. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar direção, Deus não vai desistir de você. Amém? Reconheça quem você é diante de Deus. Chore por essa condição, se arrependa e também seja manso para você poder ter relacionamento com as outras pessoas. Não inveje ninguém, agradeça a Deus por aquilo que você recebeu. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a nossa próxima ministração. Amém? Deus vai saciar a sua fome e sede de justiça. Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima ministração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.